GMV, gás metano veicular. A busca por fontes alternativas de energia visando a substituição dos derivados do petróleo tem se tornado uma necessidade iminente para a garantia da estabilidade das atividades econômicas em todo o mundo. Entre as tecnologias existentes estão aquelas que permitem a utilização de combustíveis gasosos em substituição aos combustíveis líquidos. Nesse momento, um número crescente de veículos que utilizam gás metano como combustível está circulando em todo o mundo. São mais de 700 mil veículos que adotam essa tecnologia em razão dos benefícios associados ao custo do combustível e à redução das emissões de poluentes. O CDTM, de posse dessas informações, foi buscar a verdade de fato a respeito da utilização do GMV, assim chamado gás metano veicular, para identificar os meios pelos quais você, mecânico independente, pode também se tornar um convertedor. O gás natural, do ponto de vista físico-químico, é a mistura de hidrocarbonetos, sendo a predominância de metano, CH4. Você tem dois tipos de gás natural, o gás natural livre e o gás natural associado ao petróleo. No caso brasileiro, a maior parte de nossas reservas, a grande maioria, é de petróleo, é de gás natural associado ao petróleo. E esse gás ele tem várias utilizações. Então ele tem utilização na indústria petroquímica, ele tem como matéria-prima, ele tem utilização como combustível para a geração de calor em diversas indústrias. Ele pode ser utilizado na geração de eletricidade em usinas termoelétricas, ele pode ser utilizado em residências e ele está sendo muito utilizado agora como combustível alternativo à gasolina e como combustível veicular. Quando ele é utilizado como um combustível veicular, ele é chamado de gás metano veicular. Gás metano, porque como eu falei, na definição físico-química, o gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos constituindo predominantemente pelo metano, que é o CH4. E veicular para caracterizar o tipo de uso que está sendo feito dele como combustível automotivo. Os centros de serviços ou centros convertedores, estabelecimentos autorizados a realizar a instalação do kit de transformação, consideram uma atividade lucrativa e promissora. A nossa empresa, Gas Conversion, localizada em Minas Gerais, mais especificamente no município de Contagem, está operando nesse segmento desde início de setembro de 2000, portanto, coisa de 7 meses nós estamos operando. Nesse período nós fizemos a conversão de aproximadamente 400 veículos, em torno de 400 veículos. E o que eu poderia finalmente dizer é que é uma atividade evidentemente lucrativa, senão nós não estaríamos aqui. E é promissora, porque o gás realmente é um combustível, nem vou falar combustível do futuro, porque é um combustível do presente,
que traz uma economia muito grande, né? Uma economia de combustível real, né? Muito grande. Qualquer coisa em torno de entre 60% e 70% é a economia de combustível que se faz, em comparação ao combustível tradicional. E uma outra grande vantagem é que é um combustível limpo, ou seja, ele praticamente não polui a atmosfera. Todas as atividades são regulamentadas e fiscalizadas pelo Inmetro. Ele também é o responsável pela liberação da autorização para funcionamento. As empresas fornecedoras dos kits também são responsáveis pela qualidade do produto e sua disponibilização a preços competitivos aos centros de serviços. É muito importante que haja, digamos, um nível de conhecimento razoável. Não que seja, digamos, algo fundamental, mas é importante que as pessoas que vão se introduzir nessa área, que pelo menos tenham, digamos, alguns pré-requisitos que permita que ele realmente desempenhe bem essa função. E a Biogás, enquanto fornecedora de equipamento, ela oferece treinamento para essas empresas, digamos, que tenham identificado essa oportunidade, e depois que essas informações iniciais estiverem devidamente absorvidas, nós continuaremos a alimentar esse cliente com informações atualizadas. Isso realmente nós estamos prontos para oferecer a quem quiser compartilhar conosco aí desse novo segmento que está surgindo aí no Brasil. Né? Os postos de abastecimento de GNV diferem dos convencionais, pois possuem equipamentos específicos para receber e armazenar o gás metano veicular proveniente do gasoduto. Seu principal componente é o compressor de grande porte, capaz de elevar a pressão do gás a valores próximos de 220 bar. Uma outra grande vantagem do gás natural em relação ao combustível tradicional é a impossibilidade de adulteração. Né? Não há como se adulterar o gás natural. Qualquer posto de serviço de abastecimento de gás natural que você for, você pode estar absolutamente certo que será o mesmo combustível. Não há como se adulterar. E uma outra vantagem também é que você tem a disponibilidade do combustível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Né? O posto ele é instalado exatamente no lugar onde passa o gasoduto. A tradicional bomba de abastecimento também é diferente e pode abastecer até 2 veículos a gás simultaneamente. Nesse procedimento, a segurança é um fator de destaque. Inicialmente, é necessário conectar o ponto de massa do veículo ao cabo de aterramento do posto para evitar eventuais descargas elétricas. O abastecimento se dá através dos dispensers por meio da válvula de abastecimento instalada no vão do motor. Antes de iniciar o escoamento de gás, recomenda-se a identificação da pressão de trabalho do cilindro impressa no seu corpo. Deve ser igual ou superior a 30 megapascais. Da válvula de abastecimento, o gás escoa pela tubulação de alimentação até o cilindro do veículo, onde é armazenado a pressão de até 200 bar, equivalente à do posto, oferecendo uma boa autonomia ao veículo. Cada veículo pode ser equipado com 1 ou mais cilindros, com capacidade volumétrica que varia de 30 a 136 litros, podendo ser instalados na carroceria ou sob o banco em carros comerciais leves, ou no porta-malas em veículos de passeio. A capacidade volumétrica ou volume hidráulico do cilindro
é uma grandeza que representa seu volume interno disponível para acondicionamento de gás. Uma forma de se medir o volume interno do cilindro é introduzindo nele um líquido, por exemplo água, retirando-o lá de dentro e medindo o volume que coube lá dentro. A unidade tradicional de medida de volume é o litro. Os fabricantes, portanto, produzem cilindros que variam de 30 a 136 litros. Esse volume interno é uma grandeza importante porque representa o tamanho do cilindro. Já a pressão a que estão sujeitos é tratada em megapascal. O megapascal é uma unidade de medida de pressão, assim como o quilograma-força por centímetro quadrado, o newton por metro quadrado, a atmosfera, o bar e outras unidades menos usuais. 30 megapascais significam 300 bar. Esses 300 bar é a pressão de teste dos cilindros quando são fabricados. Uma pressão, portanto, bem superior à pressão de operação, que é de no máximo 220 bar. Os cilindros são fabricados sob rigorosas exigências de qualidade, a partir de tubos de aço cromo-molibdênio sem costura, segundo a norma ISO 4705D. No seu processo de fabricação, incluem etapas de conformações mecânica a frio para adequação da espessura do tubo. Conformações a quente, onde são realizados os procedimentos de fechamento do fundo e criação do pescoço para posterior acoplamento da válvula de cabeça. Usinagem para geração da rosca de fixação. Tratamentos térmicos para homogeneização das propriedades do material. Além de vários testes e ensaios que garantem suas características de projeto, como ultrassom para identificar trincas, testes de vazamentos, expansão volumétrica do cilindro quando sujeito a alta pressão, e ensaios laboratoriais para determinação das propriedades do material e teste de ruptura por amostra. Por fim, a etapa de tipagem, onde as características do cilindro são impressas em seu corpo. Todas as etapas são acompanhadas por inspetores externos para garantir a confiabilidade do produto. Os cilindros produzidos com qualidade podem ser reconhecidos pelo selo de inspeção final e pela estampa da logomarca do fabricante. É de extrema importância a utilização de cilindros fabricados com esse padrão de qualidade. Quando são fabricados assim, suportam pressões de até 1,5 vezes a pressão de operação, ou seja, 500 bar. Jamais utilize cilindros de GLP ou qualquer outro não homologado pelo Inmetro em substituição aos cilindros de gás metano veicular. Os cilindros de GLP especificamente suportam pressões de até 40 bar. O abastecimento em postos de gás metano causaria inevitavelmente um acidente de enormes proporções. Em se tratando de segurança, o cilindro é equipado com um conjunto de válvulas de cabeça, uma de bloqueio manual tipo esfera e outra de alívio de pressão,
que abre automaticamente no caso de sobrepressão do cilindro, evitando situações críticas de operação. Todos os procedimentos de instalação do cilindro no veículo são também normatizados pela NBR 11353. O compacto conjunto das válvulas de cabeça é instalado no cilindro aplicando-se torque correto que garanta estanqueidade e impeça o afrouxamento com a vibração natural do veículo. O berço de fixação do cilindro deve ser instalado no veículo por, no mínimo, 4 parafusos que atravessam as longarinas ou elementos estruturais do veículo que possam resistir aos esforços em caso de colisão acidental. O cilindro deve ser fixado ao berço por pelo menos 2 cintas de suporte, sem a utilização de solda, não devendo ser submetido a pontos de concentração de tensões, desgastes ou corrosão. Recomenda-se a utilização de 2 cintas de aço carbono ASTM A36 ou similar, obedecendo às dimensões mínimas da seção, a espessura e largura, de acordo com a capacidade hidráulica de cada cilindro. Os parâmetros dimensionais devem ser consultados na norma já mencionada e obedecidos rigorosamente, evitando qualquer risco ao usuário. Um aspecto importante a ressaltar é a questão da segurança veicular, na utilização do gás metano veicular. Quando bem feita a conversão, usando materiais bem especificados, eu quero dizer, os perfis de aço, parafusos e a própria fixação do suporte do cilindro no veículo, é absolutamente seguro. A conversão para uso do gás metano veicular é absolutamente segura. O volume de gás escoado é informado em metros cúbicos, juntamente com o valor a ser pago pelo consumidor. O abastecimento pode ser interrompido a qualquer instante ou quando a pressão do gás no cilindro do veículo for igual à do cilindro do posto. O volume hidráulico do cilindro difere do volume escoado e medido ao abastecer o veículo. O volume medido refere-se a uma condição específica de temperatura e pressão. Nesse caso, 1 atmosfera ou 1 bar e 20 graus Celsius. Por exemplo, um cilindro de 100 litros sujeito à pressão de 200 bar, se esse gás contido nesse cilindro fosse levado a uma condição de pressão equivalente a 1 bar e a temperatura de 20 graus Celsius, ocuparia um volume aproximado de 20.000 litros. 20.000 litros correspondem a 20 metros cúbicos, uma vez que 1 metro cúbico representa 1.000 litros. Portanto, ao abastecer um veículo equipado com um cilindro de 100 litros, espera-se um volume escoado de gás de aproximadamente 20 metros cúbicos. Digo aproximadamente porque o volume escoado ainda está sujeito à temperatura na qual o gás está no posto. Portanto, pode variar ligeiramente para mais ou para menos. Para utilizar o gás como combustível, uma chave comutadora instalada no painel de instrumentos deve ser acionada. Os LEDs acesos indicam a quantidade de gás no cilindro, medido por meio de um manômetro instalado na tubulação do gás. O procedimento de partida, mesmo que a chave seletora esteja posicionada para o uso do gás, é realizado com combustível líquido, evitando o grimpamento de componentes por falta de uso. Ao acelerar o veículo, o sistema de gás entra em operação. Para isso, a válvula de escoamento de gás ao motor é aberta. Simultaneamente, são ativados o emulador de sinais dos eletroinjetores e o variador de avanço de ignição. Além disso, desativada opcionalmente a bomba elétrica de combustível e simulado o sinal da sonda lambda. Toda a alimentação daí em diante é realizada exclusivamente pelo sistema de gás. Melhorou demais. Antigamente, muitas filas, hoje não, rapidinho. Aqui, próximo à cidade industrial, que eu vejo, tem uns 6 a 7 postos, onde a gente está abastecendo bem rápido.
A dirigibilidade do veículo equipado com gás metano é similar à de qualquer outro, além de apresentar vantagens competitivas em preço e a redução das emissões de poluentes. O condutor apenas perceberá uma pequena redução de potência e torque, uma característica inevitável em razão do estado gasoso do combustível. O carro perde um pouco de potência, mas para dentro da cidade eu acho que não faz a menor diferença para a gente. Na estrada é quase que a mesma coisa. A conversão e o funcionamento do sistema. O sistema de alimentação a gás difere do sistema de injeção para líquidos. A formação da mistura ar-gás se dá através do tubo misturador, onde o gás é introduzido no fluxo de ar em um gargulante especial. Existem vários tipos e geometrias de tubos misturadores, cada um desenvolvido para otimizar o escoamento em um determinado coletor de admissão. A instalação do tubo misturador é bastante simples e requer sua inserção no tubo de admissão e fixação do gargulante, posicionando a parte chanfrada do bocal para o lado do motor. A montagem do tubo no veículo segue os padrões normais de manutenção, devendo ser observado a posição do gargulante, já prevendo a conexão do tubo de alimentação de gás. O condutor controla a quantidade de mistura por meio do posicionamento da válvula borboleta, já tradicional nos veículos equipados com combustíveis líquidos. A proporção entre a quantidade de ar e a de combustível é automaticamente controlada pelo redutor de pressão, um importante componente que possibilita a formação de uma mistura sempre adequada em qualquer regime de operação do motor. O princípio de funcionamento do redutor baseia-se em manter constante a pressão de injeção de gás independente da sua vazão. Ele opera em 2 estágios, reduzindo a pressão do gás no cilindro de 200 para 1,5 bar, pressão ótima para alimentação do motor em qualquer regime de operação. Possui uma câmara de equalização de pressão, controlada por um diafragma flexível, exposto no lado interno à pressão do gás e no lado externo à pressão atmosférica. Se o motor for acelerado, a redução de pressão no tubo misturador provoca o deslocamento do diafragma do redutor, aumentando a vazão de gás, de forma a compensar a queda de pressão do coletor. Se o motor for desacelerado, ocorre o inverso, sendo reduzida proporcionalmente a vazão de gás. O redutor é instalado no vão do motor em um suporte que ofereça boa sustentação. Para facilitar a montagem nesse veículo, acople a mangueira de calefação inferior antes de instalar o redutor. A localização exata depende da disponibilidade de espaço no vão do motor, devendo ser observado a sensibilidade do seu diafragma, evitando a proximidade do ventilador ou da parte frontal do veículo. O gás é conduzido do cilindro de armazenamento ao redutor por meio da tubulação de alta pressão, a mesma utilizada para o abastecimento. A válvula de abastecimento deve ser instalada em local de fácil acesso, sendo em seguida conectada à já alojada tubulação de alta pressão. Essa tubulação é confeccionada em aço flexível, com proteção anticorrosiva, além de ser revestida em plástico para não entrar em contato com a superfície das abraçadeiras de sustentação. A válvula de abastecimento deve também ser ligada ao redutor de pressão por meio de uma tubulação com as mesmas características.
A calefação do redutor é também necessária, porque durante a redução de pressão, o gás sofre redução de temperatura, podendo solidificar-se, prejudicando o funcionamento do motor. As mangueiras de calefação inferior e superior devem ser ligadas ao sistema de arrefecimento do veículo de forma que exista fluxo contínuo de líquido aquecido no interior do redutor. Nesse momento, faça a conexão do solenoide da eletroválvula de alimentação de gás, o terminal do indicador de pressão para os LEDs da chave seletora e o ponto de aterramento do redutor. A tubulação de baixa pressão é normalmente fabricada com materiais plásticos ou borrachas flexíveis, podendo ou não ser revestida por proteção metálica, para o caso de passar por regiões quentes do motor. Ela comunica o redutor de pressão com o tubo misturador, transportando o gás a baixa pressão até o tubo de admissão. Para concluir, uma chapa bem conectada à massa do veículo deve ser instalada para o seu aterramento no período de abastecimento. O cilindro deve ser também conectado à tubulação de alta pressão. Próximo à região da válvula de cabeça, é recomendada a instalação de uma camisa plástica ligada à parte externa do veículo para que, em caso de eventual vazamento, os gases sejam retirados do habitáculo. Para que o motor possa funcionar a gás, é necessário a instalação do emulador dos eletroinjetores. Quando ocorre a seleção para gás, ele impede o funcionamento dos eletroinjetores estrategicamente, evitando o acúmulo de erros na unidade de comando da injeção eletrônica. Para a conclusão do processo de conversão, encha o cilindro completamente. Faça o teste de vazamento com espuma de sabão em todas as conexões. Em caso de vazamentos, feche a válvula de cabeça e reaperte as conexões, substituindo-as se necessário. Identifique agora os parafusos de regulagem de marcha lenta. Estão inseridos na parte lateral do redutor. Posicione os parafusos da seguinte forma. Feche os dois completamente e dê aproximadamente 3 voltas completas no sentido de abrir o parafuso inferior, o que regula a flexibilidade do diafragma do redutor. Assim, o motor poderá operar em marcha lenta a gás, permitindo o posterior ajuste correto desse regime. Ligue o motor com a chave seletora comutada para a gasolina e aguarde seu aquecimento. Em seguida, meça a rotação de marcha lenta. Agora, comute a chave seletora para gás e acelere o motor rapidamente. Feche lentamente o parafuso inferior, reduzindo a vazão de gás até que o motor comece a perder estabilidade. Nesse momento, abra o parafuso lentamente até que se perceba recuperação de estabilidade. Passe agora para o parafuso superior, o que permite a injeção adicional de gás, independente da posição do diafragma. Abra-o até que a rotação do motor seja equivalente à rotação de marcha lenta com o motor alimentado a gasolina. Introduza a sonda de análise de gases no cano de descarga do veículo e utilize o analisador para monitorar o fator lambda. Movimente o parafuso superior de forma a colocar o fator lambda entre 0,98 e 1,02. Significa operar em marcha lenta com mistura próxima da estequiométrica, tendendo a ligeiramente rica com lambda menor que 1. Além da regulagem de marcha lenta, é também necessário regular a proporção da mistura para altas vazões de gás. A tubulação de baixa pressão está equipada com uma válvula de controle de vazão,
para empobrecer a mistura em potências elevadas, evitando o bloqueio por vapor nesse regime. Para ajustar a posição correta do parafuso, o motor deve ser acelerado a 4 ou 5.000 RPM. E nesse regime, o técnico deve posicionar a válvula para oferecer a maior rotação possível do motor. Um teste de rua, aplicando-se carga externa ao veículo como uma subida forte, é o exame final para avaliar seu comportamento. Caso haja excessiva perda de torque, a mistura deve ser alterada ligeiramente até que o motor ofereça um desempenho satisfatório. Essa é a forma adequada de regulagem, conferindo ao motor uma correta temperatura na câmara de combustão, garantindo sua durabilidade. O kit de conversão possui também um acessório que permite a regulagem da mistura em marcha lenta e plena potência automaticamente. Um mecanismo composto por um duplo motor de passo altera o fluxo de gás, segundo as informações captadas pela sonda lambda na descarga do motor. O sistema também pode ser equipado com um dispositivo de avanço de centelha, que antecipa o ponto de ignição para aumentar o rendimento térmico do ciclo e, consequentemente, maximizar o torque e a potência. O veículo, quando equipado com kit completo de conversão, aproveita o máximo da energia disponível no gás metano, minimizando seu custo operacional. O redutor de pressão e os dispositivos acessórios, como pode ser notado, têm um forte compromisso com o desempenho, garantindo boa dirigibilidade do veículo, economia de combustível e minimização das emissões de poluentes. O kit de conversão, como é chamado esse conjunto de componentes que permite que o veículo opere a gás metano, pode ser desativado com o veículo em movimento, aplicando um simples toque na chave seletora. O motor passa a operar normalmente com combustível líquido. Essa característica aumenta sua autonomia, uma vez que se tem mais combustível estocado no veículo, o tanque de gasolina e o cilindro de gás. Com relação à garantia, eu poderia dizer que os equipamentos de primeira linha, os redutores, equipamentos de primeira linha, dão garantia de 2 anos, garantia de fabricação de 2 anos, e as convertedoras geralmente também dão garantia de 1 ano na mão de obra. Exatamente o prazo de validade do certificado de segurança veicular que é emitido no momento da conversão. Portanto, a mão de obra, ou seja, a manutenção do veículo é garantida por 1 ano e o equipamento em si é garantido por 2 anos no redutor, e o cilindro de alta pressão, a garantia é de 5 anos, porque, embora ele tenha a vida útil dele seja, enfim, praticamente infinita, mas há necessidade de se fazer um reteste desses cilindros a cada 5 anos. Por isso se diz que a garantia do cilindro é de 5 anos. Análise econômica. Quatro são os fatores que precisam ser avaliados para determinar a viabilidade do uso do gás metano veicular: as implicações para o motor, as emissões de poluentes, o investimento inicial e o consumo de combustível. A forma prática de avaliar as implicações para o motor é realizando uma análise de gases de descarga, permitindo identificar se o processo de combustão ocorre de forma satisfatória. A excessiva formação de compostos resultantes da combustão incompleta causam danos ao motor de médio a longo prazos. O enriquecimento e empobrecimento excessivo da mistura provocam alteração da temperatura da câmara de combustão. Essa alteração aumenta a probabilidade de existir fenômenos de autoignição e detonação, e esses fenômenos podem provocar fusão do êmbolo e fusão das válvulas de descarga. Além disso, a excessiva formação desses compostos provoca um não enquadramento do motor à atual legislação de emissões de poluentes.
O CDTM realizou o teste com o veículo alimentado a gasolina e, posteriormente, a gás. Primeiro acompanhe os testes a gasolina. Com o motor já previamente aquecido, colhemos os seguintes dados em marcha lenta: a porcentagem volumétrica de monóxido de carbono e a concentração de combustível não queimado. Esses são os mais nocivos gases emitidos pelo motor e, consequentemente, os regulamentados. Os valores médios obtidos foram 0,3% de CO e 80 partes por milhão de HC. Depois, comutamos para gás metano e fizemos o mesmo teste. Os valores obtidos foram 0,1% de CO e 98 partes por milhão de HC. O resultado é claro. O monóxido de carbono é expelido em menor concentração, destacando o gás metano como um bom combustível para controle de emissões de poluentes. A maior formação de combustível não queimado, que embora seja menor que o exigido pela legislação atual, é atribuída à menor reatividade do metano e à difícil catálise no catalisador. Nenhuma observação experimental constatou a ineficiência do processo de combustão, evidenciando um notável bom comportamento do motor com esse combustível nesse regime. Outro aspecto relevante está associado ao investimento inicial necessário para a instalação do kit de conversão. Para sermos objetivos, foi preciso avaliar se o veículo alimentado a gás seria ou não mais econômico que o alimentado a combustível líquido e se permitiria a amortização do investimento. Para isso, contamos com a ajuda de vários usuários de gás metano, que permitiram que fizéssemos levantamentos estatísticos do consumo dos seus carros. Você enche um bujão com 9, 10 reais, anda de 120 a 140 quilômetros dentro da cidade. O que eu acho legal é o seguinte, que você não perde o conforto de um carro 6 cilindros, né? Com tudo, completinho e tudo, e a economia no bolso é de 1.000, de um carro 1.000. Às vezes costuma ser mais econômico que 1.000. Em relação à economia, é muito bom ter colocado gás. O carro perde um pouco de potência, mas para dentro da cidade, eu acho que não faz a menor diferença para a gente. Na estrada é quase que a mesma coisa. Eu gastava mais ou menos R$1.000 por mês, hoje eu vou gastar, agora estou gastando em torno de 400 por mês. Pelo tanto que eu rodo na média de 200 km por dia, então eu estou tendo um gasto de R$12 no gás. Se fosse na gasolina, eu estaria gastando R$30 a R$33 na gasolina. Então eu creio que no máximo aí com uns 6 meses eu vou estar pagando os R$2.300 que eu gastei. Eu gastava em média R$80 de gasolina por dia. Hoje com o gás eu gasto 30. Realmente valeu a pena. Ótimo. Aconselho a todos que façam. Principalmente a economia que está dando, né? E outra porque eu gastava R$600 de gasolina no mês, agora eu estou gastando 200 de gás. Final do dia, na hora que você vai fazer um caixa, você vê que você ganhou em cima disso. Em termos de economia, compensa, né? O gás é bem mais barato que a gasolina, né? O consumo médio obtido com a pesquisa, considerando carros populares em sua maioria e veículos comerciais leves, foi de 10,2 km por metro cúbico. A mesma pesquisa, considerando veículos operando a gasolina, revelou o consumo médio de 8,5 km por litro. Considerando agora o custo médio do metro cúbico de gás de 69 centavos e o custo da gasolina de R$ 1,50, temos uma economia de 62% por quilômetro rodado. Supondo que o kit de conversão requer um investimento inicial de R$ 2.300, o retorno do investimento seria obtido após o veículo rodar aproximadamente 20.000 quilômetros. Essa análise não considera o custo financeiro do capital investido, apenas sua amortização. Sob esses parâmetros, o usuário tem uma economia de aproximadamente R$ 100 a cada 1.000 quilômetros rodados.
Bom, um centro convertedor, um centro automotivo convertedor de veículos para gás natural, de gasolina ou álcool para gás natural, tem que se adaptar, tem que cumprir uma série de requisitos, né, para que seja homologado para fazer esse tipo de serviço. As principais são ser registrado no Inmetro, né, ser homologado pelo Inmetro para fazer esse tipo de serviço. Tem que ser registrado no CREA, tanto a empresa quanto o responsável técnico, que necessariamente precisa ser ou um engenheiro mecânico, ou mecatrônico, ou um técnico e mecânico formado. E tem que ser uma firma regularmente registrada, né? Tanto a nível federal, estadual como municipal, né? Esses seriam os requisitos básicos para você poder se credenciar a ser um centro automotivo convertedor autorizado e homologado pelos órgãos governamentais. Além disso, evidentemente, tem que ter um quadro de funcionários treinado para esse tipo de atividade. Existe hoje alguns centros de treinamento para esse tipo de atividade, como por exemplo o Senai. O Senai já existe cursos no Senai especificamente voltados para a conversão de motores para gás natural. Você tem que ter um equipamento, né, um equipamento ferramental, e as oficinas mais especializadas, mais credenciadas, têm um equipamento de rastreamento de injeção eletrônica, de regulagem de injeção eletrônica. Enfim, esses seriam os requisitos principais para uma convertedora poder se credenciar para fazer esse tipo de serviço. A utilização do gás metano veicular também é uma tendência que tem se observado em diversos países do mundo. Diversos países como Itália, Estados Unidos, Rússia, Argentina, tem programas bastante desenvolvidos de utilização de gás natural em veículos, sendo que o maior programa é o programa argentino, que iniciou-se em cerca de 1985. E na Argentina hoje já existem cerca de 800 mil veículos convertidos, 700, 800 mil veículos convertidos. Ou seja, a Argentina ela conseguiu converter cerca de 7,7, 8% da sua frota de veículos a gasolina para utilização do gás natural veicular. Se nós fizermos um paralelo entre Brasil e Argentina, dado características socioeconômicas semelhantes em diversos setores, entre os países, é bem provável que o Brasil, dentro de pouco tempo, seja o país que tem o maior programa de utilização de gás natural veicular no mundo, passando da própria Argentina. Se imaginarmos que temos uma frota de 24 milhões de veículos, e se conseguirmos adaptar apenas 5% dessa frota, nós podemos chegar aí a 1.200.000 veículos rodando com gás natural, que fará necessária a implantação de cerca de 1.500 postos em todo o país. Hoje nós já temos aí cerca de 120 mil veículos rodando com gás, em torno de 100 postos. Esse número é muito dinâmico, porque todos os estados, a maioria dos estados já tem programas de utilização de gás metano veicular, e a cada semana novos postos estão sendo abertos pelo país. Então a perspectiva do crescimento do programa é muito grande. Na Europa já existem 11 montadoras que já fabricam 22 modelos de veículos bicombustíveis, gás natural e gasolina, sendo que já existem no mundo 40 modelos. Alguns já estão chegando no país, então teremos veículos também futuramente de fábrica, e as perspectivas realmente é de um programa que não só a nível de Brasil, mas a nível do mundo, um programa que realmente veio para ficar com a utilização do gás natural ou gás metano veicular. A conclusão final é que o sistema de alimentação a gás está sendo um dos mais promissores ramos de investimento do setor automobilístico. E se o custo por metro cúbico mantiver-se atrativo, o crescimento econômico desse setor será inevitável. Bons indicativos para aqueles que se interessam em investir em novas atividades na sua oficina e que queiram aumentar seus lucros. Para aqueles que pensam em investir em uma conversão, está bastante claro que o investimento tem retorno garantido, sendo muito compensador.
Aqui no CDTM, você encontrará ainda mais títulos com informações importantes para o setor de reparação automotiva. Não deixe de assistir nossos novos lançamentos, Análise de Gases e Correias Dentadas Ford. 2 grandes produções para auxiliá-lo no dia a dia do seu trabalho. Não deixe também de consultar o nosso site www.cdtm.com.br. Nele estão nossos produtos, lançamentos e promoções. Estamos à sua disposição em nosso serviço de atendimento a cliente por meio do telefone 0800 30 98 01. Ligue para nós. Bons serviços e até a próxima. CDTM, a tecnologia a seu alcance.